Ok, vamos embora? Ok. Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, A Vida no Outro Mundo, escrito, como nós sempre alertamos, por Caibar Schutel, enquanto estava ainda encarnado, por volta de 1933. Nós estávamos vendo no encontro anterior este capítulo, o passamento ou o despreendimento do espírito do corpo. Então nós vamos continuar relembrando só o seguinte, umas posições de Caibar. Ele diz que ele iria estabelecer, em primeiro lugar, como princípio, 4 casos que podemos reputar como situações extremas com relação ao desencarne. Primeiro, se no momento em que se extinguisse a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. O segundo ponto que ele aborda é o seguinte: se nesse momento a coesão de ambos os elementos estiver no auge da força, produzir-se-á uma espécie de ruptura que reagirá dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão for fraca, a separação tornar-se-á fácil, operando-se sem abalo. E por fim, a quarta circunstância, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Então ele diz o seguinte, que nós temos que ficar atentos para cada um desses casos para poder melhor entender. Então é bem diverso e, contudo, esse despertar, ele é calmo para uns, acorda-lhes sensações deliciosas. É tétrico, aterrador e ansioso para outros, tal qual um horrendo pesadelo. Então, o último alento, quer dizer, o último momento em que nós estamos aqui na matéria, quase nunca é doloroso, uma vez que, ordinariamente, quer dizer, corriqueiramente ocorre em momento de inconsciência, mas o espírito sofre, antes dele, a desagregação da matéria, nos estertores da agonia, e depois o espírito sofre ainda as angústias da perturbação. Então vejam, demos-nos pressa, diz Caibar Schutel, em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Ou seja, quanto mais forte for esse elo de ligação, quanto mais forte for o fluido vital que ainda tivemos em nossos corpos, mais vai ser essa atração entre o perispírito e o corpo. Então, mais vai demorar, mais vai dificultar o desligamento, a separação entre o corpo e o perispírito. E ele diz o seguinte: há pessoas nas quais a coesão é tão fraca, que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do caule. É o caso das mortes calmas e do pacífico despertar lá no mundo espiritual. A causa principal, diz Caibar, da maior ou menor facilidade do despreendimento é o estado moral da alma. Eu pergunto aos amigos aqui presentes e internautas:
Como é o estado moral das almas atualmente? Haverão despreendimentos tranquilos, calmos? Deve ser muito difícil, né? Ou nós estamos vivenciando os momentos em que o apego à matéria é excessivo? O apego às coisas materiais está no nível tal que não vou morrer nunca, tudo é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. A busca incessante pelos prazeres da matéria é de uma forma tal que que assusta. Como será o desprendimento dessas almas? Tranquilo e sereno? Não. Estará em um dos quartos, como diz aqui o Karl Schutter. Estaremos num momento difícil de transição. Não é verdade? Pois não. Hoje vi uma pergunta na internet. Repetir, vai. Eu vi uma pergunta na internet hoje. Se todas as almas, obrigatoriamente, passam no umbral. A doutora Marlene nos ensinou o seguinte, que existe um umbral pesadíssimo, pesado, um umbral leve. Inclusive, nosso lar faz parte ainda do umbral leve. Está lá em cima, nos 950 quilômetros. Isso, 950 quilômetros. Se eu fosse responder essa pergunta, eu diria o seguinte: nem todas as almas passam lá, porque, por exemplo, eu acho que o Chico Xavier e outras luminárias, eu acho que não passaram por lá, né, Maicon? Provavelmente não. Provavelmente não. Desprenderam e foram direto para o... Ué, quem é que recebeu o Chico? Pronto, não é esse, seu Pedro? Quem recebeu o Chico? Tinha uma caravana, né? E quem é que estava Quem estava na guardando frente da o caravana? Então, quem é que... Quem? Quem? Aí que está... Eu li esse livro, eu fiquei abismado de ver aquilo ali. Aquele cordão azul que estendia da terra desaparecia no firmamento. Aquilo ali é uma coisa que, para nós, está bem difícil. Porque apareceu um negro lá, segurou a gente. Então, depende do nosso desprendimento, depende da nossa evolução. Um ponto moral, como disse o Karl Schutter aqui, depende da nossa evolução. Quanto mais apegados à matéria, mais difícil. Porque nós fechamos o olho aqui, abrimos o olho aqui mesmo, na outra dimensão. Agora, estamos evoluídos, vamos abrir na outra dimensão, mas numa condição mais favorável. Então é o que eu brinco sempre, o que é que nós estamos colocando na nossa mala de retorno? Então vai depender de cada um de nós. Continuando. Maicon, Pois não. respondendo, né? Foi Leão Denis. E ele na frente de uma multidão. Recebendo o Chico. Mas levou ele aonde? Chegou aonde? Ambos A minha visão acolheram, espiritual, ó. parou aqui, daqui para frente não deu mais, né? Bom, continuando então. A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento, repetir, é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é diretamente proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito unicamente à vida e aos gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Nosso exemplo que acabamos de dizer, Chico, quase nulo. E desde que a lentidão e dificuldade do desprendimento se filiam ao grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso essa passagem, esse desprendimento. Não é verdade? Então, posto isto, Carvalho diz o seguinte: quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos ainda
examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos momentos, nos últimos trânsitos. Então vamos ver, morte natural ou é um assassinato ou é um suicídio? Então vamos ver esse gênero de morte. Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente a partir das extremidades. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, o espírito já penetra a vida espiritual, apenas ligado por um elo frágil, que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, diz Carvalho, o espírito pode já ter recuperado a sua lucidez. Olha só. Ele passa e já está lúcido do lado de lá. Quer dizer, não tem o problema da mudança daqui para lá, aquele momento da transição em que se fica entra em dormência, perde-se o controle total. Então, como ele diz, pode até ter recuperado a lucidez, de molde, a tornar-se testemunha consciente da extinção do corpo e considerando-se ainda feliz por ter deixado o corpo. Para este, a perturbação que se segue ao desprendimento é nula, ou antes, não passa de um ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. Posso citar um exemplo nesse caso aqui? Pode. Do nosso patrono Carvalho Schutter. Pode. No desencarne dele, ele tem uma comunicação muito... É mole, isso aí não é para qualquer espírito. Não. Olha só, gente, é impressionante. Nosso patrono, ao desencarnar, no momento aqui, né? do desencarne, ele já incorporou no médium e já deu uma comunicação. Falando em lucidez, Aí, comprova, né? Isso comprova. Comprova, né? É verdade. Pelo fato. Ô Marta, só um segundo. Isso que você falou é importante, mas veja bem, por que fica esse espírito, a pessoa vem desencarnar e ele continua na Terra? Ele não recebeu uma autorização do plano espiritual, ou seria o tipo, a condição moral dele? Aí, o que ele colocou na maleta de volta? Vou bater nessa tecla, vou cansar de bater nisso. Eu me preparei, eu me desprendi da matéria, ou como diz o Caibara aqui, eu acho que responde a tua pergunta. Olha, no homem materializado e sensual, que mais viveu no corpo que o espírito, para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o despreendimento, com quanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões de agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Então ele tem que sair, mas ele se apega ao corpo. Então ele quer ficar aqui. Então o que vai acontecer? Então quando menos vê o espírito, além da vida corporal, mais se lhe apega, e assim sente que ela lhe foge e quer retê-la. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar essa luta por dias, semanas e meses inteiros.
Certo, continua ele para concluir o raciocínio. Nesse momento, o espírito não possui toda a lucidez, visto como a perturbação de muito antecipou a morte, mas nem por isso sofre menos. E o vácuo em que se acha e a incerteza do que lhe sucederá agravam-lhe as angústias. Dá-se por fim a morte, e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não define-se material ou espiritualmente. E luta ainda até que as últimas ligações do perispírito se tenham todas rompidas. A morte, pois, ter uma moléstia efetiva, porém não lhe assustou as consequências. E enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito se ressentirá e sofrerá com as suas impressões. Então veja, eu sou altamente apegado à matéria. Então eu vou desencarnar e vou estar aqui mesmo e achando, eu estou vivo ou eu estou do lado de lá? Eu nem vou saber. Se chegar alguém e falar, não, mas você veio da Terra. Que terra? Não existe terra. Eu sempre fui daqui. Eu nunca fui para outro lado nenhum. Tamanho o apego que se tem à matéria. Então ele nem sabe que saiu daqui, ele acha que está no mesmo lugar. Só vai cair a ficha a partir do momento em que ele começar a tentar conversar com os familiares. Não vai conseguir. Meu pai, minha mãe, bate nas costas, ninguém sente, ninguém responde. Vê que todo mundo se reúne, ninguém dá bola para ele que ele está falando. E assim vai, e não acontece mais nada. Até que começa a cair a ficha. Engraçado, parece que está tudo mais leve, o chão não está mais pesado como era antigamente. Que coisa, que dia é hoje? Nossa, mas já passou um mês, eu não como há quanto tempo? Ué, não tem mais fome? Começa a cair a ficha. Mas quem não se preocupou nunca com o lado espiritual, essa ficha demora muito tempo a cair. Muito tempo. Anos. Nesse caso, então, ele nem foi para o umbral ainda. Já está no umbral, está aqui do nosso lado, umbral grosso. Não é uma região específica chamada umbral que ele vai, sai daqui que está ali que chama umbral. Ele é paralelo, está aqui do nosso lado. Os sofrimentos morais que ele vai sentir é que vão caracterizar o estado dele na nova dimensão onde ele está. Mas ele pode, por exemplo, chegar num centro espírita como esse e receber orientação. Perfeitamente. Se ele tiver merecimento, ele entra, ele recebe. E, ó, aqui, nesse momento, tem uma quantidade enorme de espíritos aqui que estão ouvindo o que nós estamos falando. Se o guarda lhe deixar... Ah lá, ó, a resposta. Não, se o guarda deixar, ele entra, senão ele não entra. A cada um de acordo com os seus merecimentos. Senão vira uma balbúrdia. Não adianta qualquer um que chega aqui, não, vamos entrar lá, vamos bagunçar tudo. Aqui tem ordem. Aqui tem trabalho sério. Para entrar tem que ter permissão. Tem que estar pronto para entrar. Tem uma barreira. Tem uma barreira. Tem os guardas aí que tomam conta. Tem os mentores, né, que comandam, né? Tudo sob o comando do dirigente espiritual. Nossa, cercado de guarda. Mesma coisa, tudo igual. Então depende de cada um de nós, para a gente sentir o que nós pusemos na maleta. Olha, eu repetindo de novo. O que nós estamos pondo na nossa maleta de retorno? Nada. Então não leva nada, vamos continuar como se estivesse aqui. Até um dia cair a ficha. Demora, hein, gente? Demora. Mas a gente vê o trabalho que a gente vai quando desencarna. Mas o espírito não fica atrás, não. Tudo igual. Nós somos todos iguais, o Pedro. Vai pensar, porque, não, eu sou espírita, eu frequento há 40 anos, eu sou... Vai ter um tapete vermelho e uma banda me Acho que vai esperando. ser protegido, amparado. Que Você nada. falou aí. Que nada. O que fez? O que fez? O que preparou? Fez a caridade? Amou a Deus? Amou o próximo como você mesmo? Dividiu o pão?
Ou só, venha a nós e ao vosso reino nada? Complicado. Não é fácil, né? Nossa, é brincadeira. Mas não vai. Eu acho que... Agora, eu acho que, não é querendo ser melhor do que ninguém não, mas eu acho que nós, pelo menos eu acho que nós já recebemos a graça e contribuímos para alguma coisa. Tem muita gente pior que a gente, não é? Tem. Concordo, tem sim. Tem muita gente pior que a gente. Faz Você vai questão. falar com eles, eles não aceitam na hora, Não, repete na nem hora ouvir. você. Não quer nem te ouvir. Acham que é isso aqui, acabou, é o que eles estão enxergando e ponto final. É o que eu brinco sempre, né? Não levanta a cabeça, parar para pensar, puxa vida, só aqui tem gente. Tudo isso, só aqui tem habitante. Quer dizer, tem que usar a inteligência, que eu digo sempre, a massa cinzenta foi feita no ser humano para ser utilizada, não é para ficar armazenada, não. Olha um comentário que um amigo meu fez comigo. Eu falei para ele, mas pai, você precisa ir a alguma igreja, algum centro espírita, alguma coisa que fale de Deus. Ele falou, se um dia eu ficar doente, eu vou. Mas eu acho que você sendo espírita, a sua responsabilidade é maior. Aqui é A muito partir do momento que forjado. você errar, a sua culpa é maior. Maior. Né? Quem muito for dado, deste muito será exigido. É. Então nós temos o conhecimento. Então, cuidado com o que estamos fazendo. Porque na hora que chegarmos lá, na hora que formos fazer a contabilidade de débito e crédito lá, vai doer que não é mole, viu? Não deve ter Vai, né? Não é brincadeira. Vai lá para estudar sua Bíblia, irmão, aí quase não tem um espírito alegre, contente de todo lado. É impressionante, Eu velho. vou botar a brava de molho, todos nós. Eu não estou isenta não, viu? É. A coisa não é brincadeira, não É. é ninguém, né? Bom, continuando então aqui mesmo. Então, após a morte, rotos os laços, quer dizer, rompidos os laços, nenhuma só reação dolorosa existe que afete o corpo, ou o espírito. O despertar é lépido, desembaraçado, por sensações únicas, o alívio, a alegria. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial pode iniciar previamente a separação do perispírito, ao passo que a vida orgânica em plena exuberância de força é subitamente aniquilada. Então, quer dizer, não é que vai enfraquecendo os laços, são rompidos, pum, arrebentou. E aí, o que vai acontecer? Nessas condições, o desprendimento só começa, olha, o desprendimento só começa depois da morte e não se completa rapidamente. Você olha, quer dizer, o desprendimento do corpo, do perispírito, do corpo, só depois da morte. E não é rápido, é lentamente. Então nós que trabalhamos aqui e conversamos com os espíritos, quantos que morrem no acidente e que ainda acham que estão lá no acidente? O suicida que deu um tiro no ouvido, ele sente o barulho, o estampido da arma, a bala no ouvido, o sangue saindo, a dor, e aqui isso fica no looping, fica repetindo 24 horas por dia. Pum! A dor, o sangue, outra vez, isso fica repetindo. Imagine o desespero que é isso. Não é brincadeira. E diz Caimar mais o seguinte: o espírito colhido de improviso fica como que aturdido, e sente, e pensa, e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que ele compreenda o seu estado. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico. Ele está ali e acha que é ele ainda em matéria, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica.
Por quê? Porque ele não desprendeu ainda do corpo. Então ele está sentindo. Impressionante. Ele está em estado fluídico, mas sentindo as sensações do corpo físico. Além disso, dentro desse caso, há uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles que se purificam em alto grau, a situação dura muito pouco, porque já possui em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão acelerar. Outros existem para os quais a situação se prolonga por anos inteiros, plural, anos inteiros. É situação, aliás, muito frequente, até nos casos de morte comum, que, nada tendo de penosa para espíritos adiantados, torna-se horrível para os espíritos atrasados. No suicida, principalmente, aí excede toda a expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir no espírito todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. O estado do espírito por ocasião da morte, podemos então resumir da seguinte forma: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza quer dizer, a rapidez do desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é como um sono rápido, sem agonia, cujo despertar é suavíssimo, para que cada qual trabalhe na sua purificação, que é o que eu brinco sempre. O que estamos pondo na nossa maleta? Reprima as más tendências, domine as paixões, abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto que para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo a vida espiritual, vamos preferi-la ao invés da vida terrena. Não basta crer, mas é fundamental compreender. E compreender, como é que se faz? Como eu brinco sempre, colocar o livro embaixo do braço e ficar filosofando? Não, é abrir o livro, estudar, ler. Só isso é suficiente? Não, arregaçar as mangas, trabalhar em prol do próximo no limite das nossas forças. Sem isso, não vamos nos desprender da matéria. Alguma pergunta, algum comentário até aqui, antes de concluirmos? Vocês estão falando junto? Esse fim de semana, eu tinha uma prima minha, você sabe, o médico perguntou para o filho dele, que religião vocês? Ele falou, somos espíritas. Sabe por quê? Ela estava mal, já desencarnando. O médico chegou perto para socorrer e ela perguntou para ele, não doutor, meu marido está aqui do meu lado, eu já estou indo, porque ela é espírita, ela trabalhava. Realmente, nesse momento do desencarne, é comum os parentes, os amigos mais chegados virem até nós para nos levar. Perguntou, que religião vocês são? Ele falou espírita, porque ela falou do médico. Ah, que interessante, está vendo? Esse exemplo é muito interessante. Quer dizer, Serena. ela estava serena no hospital, mas no momento já de agonia, e o médico queria dar continuidade. Ela falou, não precisa. Mas como não? Que religião você é? Eu sou espírita. Não precisa, doutor. Meu marido já está aqui. Ele veio me buscar. Essa semana, aí, agora a Júlia dando o exemplo. Agora, foi sexta-feira. Está vendo?
Então, quanto mais tranquilidade nós tivermos, mais tranquila será a nossa volta para o mundo espiritual. Não haverá problemas chatos. Vamos nos desligar. Então, quanto menos ligados estivermos à matéria, mas isso não quer dizer também, bom, então eu a partir de agora não quero nada com a matéria, não vou fazer mais nada na matéria, não vou trabalhar, não vou cuidar do meu corpo, não vou fazer nada. Está correto? Errado 100%. Porque nós estamos na matéria para que aqui, nessas dificuldades, a gente aprenda a trabalhar, a resolver os problemas e a se elevar. É o que eu digo sempre, ninguém é terráqueo. Estamos momentaneamente aqui na matéria, numa nova experiência. Terminou o período, vamos embora. O que nós vamos levar? O que pusemos na maleta de volta? É isso que nós estamos estudando. Amor a Deus, amor ao próximo e muita caridade. Se não fizermos isso, estamos enganando a nós mesmos. Não é verdade? Valeu, dona Júlia. Obrigado por examinar. Então devemos considerar essa vida sob um ponto de vista, diz Kaibachu, que satisfaz ao mesmo tempo a razão, a lógica, o bom senso e o conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Resumiu? É isso que nós temos que ter. Então, considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que insinua, é, de quantas doutrinas filosóficas conhecemos, a que exerce a mais poderosa influência. Por quê? Porque ela nos ensina quem somos nós, de onde viemos, por que viemos, para onde vamos. E nos mostra no pilar básico a reencarnação, que é um remédio bendito. E não é um castigo, é um remédio bendito. O que passamos hoje é a colheita daquilo que semeamos no passado. Então, se queremos colher coisas boas no futuro, passemos agora a semear coisas boas. E não ficar preocupado, como muitos fazem. Oh, olha eu aqui, estou fazendo. Como ensinou Cristo, que essa não saiba o que esta fez. Então vamos semear coisas boas, meus amigos e amigas. Não temos alternativa. Alguma pergunta, algum comentário? Então, continuando. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos, uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. Carvalho puxa a nossa orelha dizendo o seguinte: a vida corporal tão limitada amesquinha-se diante da vida espiritual, que é a vida verdadeira. Que lhe importam os incidentes da jornada, se ele compreende a causa e utilidade das dificuldades humanas, quando suportadas com resignação? A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação consequente à transição dura pouco, porque uma vez franqueado o passo, logo se reconhece no seu novo estado, nada estranhando, antes compreendendo a sua situação. Com certeza, não é só o Espiritismo que nos assegura esse auspicioso resultado. Nem ele, o Espiritismo, tem a pretensão de ser o meio exclusivo, a garantia única de salvação para as almas. Força é confessar, porém, que pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira, como pelas disposições em que coloca o espírito,
fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, facilita desta forma enormemente a nossa elevação. O Espiritismo dá algo mais, e a cada um de nós, os meios de facilitar o despreendimento de outros espíritos ao deixarem o invólucro material, abreviando-lhes a perturbação através da evocação ou então pela prece. E conclui Carvalho Schutter dizendo o seguinte: pela prece sincera, que é magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Pela evocação criteriosa, sábia, prudente, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, insinua-lhe o arrependimento, único meio de abreviar o seu sofrimento. Então, meus amigos e amigas, vejamos, tenhamos em mente, a prece é muito importante no momento do desprendimento do espírito. Quando formos a um velório, não é para ficar tomando cachaça, contando piada, é para fazer prece, para estarmos ali tentando ajudar aquele irmão que ali está deitado a se desprender o mais rapidamente do corpo material. Eu até vou contar uma historinha. Quando eu era garoto lá no interior, tinha um senhor que não perdia nenhum velório, mas ele ia só para beber. Bebia tanto que num determinado velório derrubaram o caixão no chão. Só para vocês terem ideia do desrespeito, do despreparo, do descaso que as pessoas olhavam aquele que estava ali, que precisava de oração. Então, a morte não existe. A morte é uma transição muito rápida, meus amigos. Preparemos a nossa maleta para que quando lá retornarmos, estejamos em paz, em harmonia, em equilíbrio. Alguma pergunta, algum comentário? Então, muito obrigado a todos, amigos, paz, saúde e até o próximo encontro.